Olá, terceirão, tudo bem? Terceirão, que quarentena, né? Mas é assim mesmo, gente. Temos que nos reinventar, reaprender e assim a gente vai tentando amenizar a situação e continuar com nossas aulas, ainda que virtuais, tá certo? Então hoje eu quero falar para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais. Na língua portuguesa, essas orações subordinadas adverbiais, elas são 9. Deixa eu só colocar aqui para carregar. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Bom, agora sim, está carregando. Então, essas orações subordinadas adverbiais, elas expressam circunstâncias, as mais diversas possíveis, né? Essas circunstâncias podem ser de causa, de tempo, de condição, de conformidade, de proporção, de comparação, dentre outros. Então elas funcionam porque elas expressam uma circunstância. E aí você tem que ler e pensar, analisar e por uma questão de sentido, ok? Porque uma mesma conjunção pode ter vários sentidos, dependendo do contexto. Então vamos ver aqui inicialmente as chamadas orações subordinadas adverbiais de causa. Funcionam logicamente como um adjunto adverbial de causa, e aí nós temos algumas conjunções que são causais. Porque, visto que, por quanto, uma vez que, como e outras mais. E uma frase que a gente pode analisar é a seguinte frase: aproveitou para soltar pipa, visto que estava armando uma tremenda ventania. Então veja, aí nós temos uma ideia de causa. Uma outra ideia de causa pode ser a seguinte: ó, uma vez que choveu, não iremos sair. Então, porque choveu, não iremos sair. Então, qual é a causa de nós não irmos sair? Porque choveu. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial de causa, tá? Ou então, como estava chovendo, não sairemos. Porque estava chovendo, não sairemos. Esse como ou porque nos remete a uma oração subordinada adverbial causal, tá? Bom, agora nós vamos para um outro grupo de orações subordinadas adverbiais, que são as comparativas. E algumas conjunções comparativas. Mais que, menos que, tão, quanto, como. Então, quando eu digo assim, os homens das cavernas o homem das cavernas era mais esforçado que o homem de hoje. Por exemplo, então, era mais esforçado que o de hoje. Estou comparando o homem das cavernas com o de hoje. Então, ela é uma oração subordinada adverbial comparativa, tá bom? Então, quando eu digo assim, que pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro. Que exemplo estranho, né? Mas eu estou fazendo uma comparação. Terceiro grupo, chamadas de concessivas, dão ideia de concessão, de permissão. E são conjunções concessivas. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, posto que, ainda que pese, se bem que, não obstante, todas são concessivas. Como eu digo uma frase, eu tenho uma frase como essa daqui, ó. Ele não ganhou a prova, apesar de ser um ótimo profissional da cavalaria. Como eu sei que é concessiva? Pela conjunção, pelo sentido da conjunção. Que nesse caso é o apesar de da ideia de concessão, então eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, ok? Vamos agora para o quarto grupo, que são as condicionais, dão uma ideia de condição. Então, a menos que é de condição, contanto que é de condição, desde que
é de condição. Então, se eu digo, se não chover, iremos à praia. Qual é a condição para nós irmos à praia? Se não chover. Esse se é, sem dúvida alguma, de condição. Tá bom? Vamos, caso não estude, ficará também. Então, você ficará com uma condição. Qual? Se não estudar. Então, caso não estude, vai ser uma oração subordinada adverbial condicional. Quinto grupo agora são as conformativas, a ideia de conformidade. Algumas condições conformativas. Conforme, como, segundo. Um exemplo básico aqui para nós. Pintamos sua casa conforme havia pedido. Então, conforme havia pedido, logicamente, vai dar a ideia de conformidade, ok? Ela vai ser uma oração subordinada adverbial conformativa. Bom, agora nós vamos para o sexto grupo, que são as chamadas consecutivas, da ideia de consequência. Tal, tanto, tão que, tanto que, tamanho que, são as consecutivas. Então, se eu digo que choveu tanto que o rio Tocantins transbordou. Então, choveu tanto que, consequência, o rio Tocantins transbordou. Ela vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? O sétimo grupo são as chamadas temporais, que dão para nós a ideia de tempo, como por exemplo, sempre que, logo que, enquanto, quando, desde que, mal, né? Dão a ideia de tempo. Então, quando eu digo fico feliz, sempre que meus alunos participam das aulas. Então, sempre que vai introduzir uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Mal chegou, ele saiu. Então, mal já nos vai remeter à ideia aí de tempo, certo? Quando eu digo vou sair depois que você chegar, depois que, vai introduzir uma oração subordinada temporal. E o nono grupo são as chamadas proporcionais. Então, a ideia de proporção, obviamente. As conjunções proporcionais são a proporção que, a medida que, tanto mais, quanto menos, né? Então, quando eu digo à medida que o tempo passa, mais experiente ficamos. Então, à medida que o tempo passa, vai ser a oração subordinada adverbial proporcional, porque dá a ideia de proporção. Ok? Então, é o seguinte, pessoal. No final de um slide que eu postei no Classroom, bem no final, a última tela do slide, tem uma lista de orações subordinadas adverbiais que eu quero que vocês respondam no caderno, tirem uma foto e postem no Classroom, tá bom? Para eu ver se vocês conseguiram responder todas essas orações. Tem um outro grupo que na verdade, esse era para ser o último, que são as finais, que dão a ideia de finalidade, como a fim de que, para que e por quê. E um exemplo é, eu vim para que todos tenham um bom resultado. Por exemplo, para que introduz a oração subordinada adverbial final. E quando eu digo estudou, a fim de que fosse aprovado, a fim de que, vai introduzir a oração subordinada adverbial final, que dá a ideia de finalidade, tá bom? Agora sim, eis as orações subordinadas adverbiais, tá? Não é para decorar, é só ir pelo sentido. Porque se você decorar, você vai ter dificuldade, porque uma mesma oração, ela pode ter mais de um sentido. Na verdade, é uma mesma conjunção. Tá bom? Por exemplo, vou te dar o exemplo aqui do como. Ó. Choveu como estava previsto. Esse como é de conformidade. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá? Agora, se eu digo, ele falava como papagaio. Esse como já não é de conformidade. Esse como já é de comparação. Então, já tem uma oração subordinada adverbial comparativa. Tá?
Como perdeu seus documentos, não pôde viajar. Aí eu já tenho uma oração subordinada adverbial de causa. Um grande abraço e até a próxima.